Algumas pessoas tratam a proteína, o nutriente proteína, quase como se fosse um hormônio mágico. Quer emagrecer sem perder massa muscular? Aumenta a proteína. Quer definir? Taca a proteína. Quer aumentar a massa muscular? É só aumentar a proteína. Mas será mesmo que teu corpo está precisando de mais proteína? Meu nome é Daniele Milhão, eu sou nutricionista e aqui nesse canal eu te ensino a deixar de ser falsa magra e se tornar uma magra definida. E gurias, assim, a proteína ela é sim um nutriente essencial, a gente precisa consumi-la através da alimentação, ela forma tecidos no nosso corpo, tudo é formado de proteína, tá? Não só o nosso músculo, mas os nossos cabelos, as nossas unhas, a pele, enzimas, enfim, tudo, funções acontecem com a presença da proteína no nosso corpo. Então a proteína é um nutriente fundamental e que a gente precisa incluir na nossa alimentação. Só que a proteína, ela não faz nada sozinha. Para fazer tudo isso que eu falei, a proteína ela vai precisar de outros nutrientes também. Então, para construir tecidos, participar de funções no nosso corpo, não é sozinha. Ela vai precisar de carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais, macro e micronutrientes. Ela vai precisar também, por exemplo, para ganhar massa muscular, de um bom treino. Não adianta a alimentação estar impecável se o treino não estiver com a intensidade correta. E o grande ponto principal, a proteína tem um limite no nosso corpo que ele consegue usar. Se passar esse limite, é como tu pegar um copo, colocar embaixo da torneira e deixar ligada a água. Quando transbordar, quando chegar no limite do copo, vai cair para fora a água. Tu não vai conseguir aproveitar naquele copo ali só porque tu deixou a torneira ligada. A proteína é da mesma forma, não é porque tu tá consumindo um monte de proteína que teu corpo vai usar tudo. Ele tem um limite de uso. É uma quantidade específica que tu tem que comer. Então, proteína, gurias, não é quanto mais melhor. Tudo se resolve com proteína. Se eu fiz uma dieta, eu perdi peso, só que eu fiquei flácida, então deve ter faltado proteína. É só tacar proteína da próxima vez. Não é assim, não é quanto mais melhor. E com relação a essa quantidade que o nosso corpo precisa, ela varia mais ou menos para a falsa magra de 1,4 a 2 gramas por quilo de peso. Mas assim, as mulheres que treinam, fazem um treino que não é tão intenso, que não tem muita massa muscular, vão ficar perto dessa margem inferior, do 1,4, tá? Aquelas mulheres que já têm mais músculo no corpo, que já treinam bem, com intensidade há muitos anos, aí elas vão poder se aproximar mais da margem superior, 1,8. 2 já é um limite bem, bem alto, tá? Normalmente vai até 1,8, né? 2 realmente é no limite para uma pessoa que está muito bem treinada, tá? Então, ela tem esse limite de variação. E só para deixar claro, esse limite que eu tô trazendo aqui é para falsas magras, tá? Se a gente falar de pessoas com sobrepeso, obesidade, normalmente os números são mais baixos, porque essa massa corpórea da pessoa, que é bem mais alta, ela não necessita por inteiro da mesma quantidade de proteína. Então não dá para calcular da mesma forma por quilo de peso. Às vezes um obeso chega até a 0,8, 1 grama por quilo de peso, enquanto ele está obeso. Então, se a gente pegar aqui uma mulher com 60 quilos, tá? Uma falsa magra de 60 quilos, bem treinada. Vou pegar um exemplo aqui já de alguém que vai comer bastante proteína, para vocês verem que nem é tanto assim, né? Uma mulher de 60 quilos que tem músculo. Vamos calcular para ela 1,8 gramas de proteína por quilo de peso. Faz aí na tua calculadora, vai dar mais ou menos 108 gramas de proteína. Lembrando que 108 gramas de proteína não é a mesma coisa que 108 gramas de carne, tá? 108 gramas é do macronutriente proteína. 100 gramas de carne tem mais ou menos, de carne vermelha, tem mais ou menos 25, 23 gramas de proteína, tá? Então tem que fazer o cálculo do alimento baseado em quanto ele possui de proteína. Só que essa quantidade de carne, de frango, peixe, enfim, que a gente vai precisar consumir para atingir esse valor proteico do nosso dia, se a gente contar só com a proteína, só com esses alimentos, vai fechar uma quantidade muito baixa de calorias no dia, mesmo para quem quer emagrecer. E se a gente comer pouco, querendo emagrecer e sendo falsa magra, a gente vai perder massa muscular junto e não vai ser um emagrecimento bonito, vai ser um emagrecimento com flacidez. Então nós precisamos adicionar calorias a esse dia.
Não vão ser provenientes apenas dos alimentos proteicos. O que está faltando aí? Está faltando carboidrato. E aí, só para vocês terem uma ideia, né? Essa quantidade de proteína, 1,8 ali, que para a maioria de vocês vai ser até mais baixa, porque não são pessoas com tanto músculo assim, essa quantidade de proteína vai dar inferior à quantidade de carboidrato que tu vai ter que comer. Então, via de regra, pelo menos no meu método, se come mesmo para emagrecer, uma quantidade maior de carboidrato do que de proteína. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu consultório. Se tu quer ter um planejamento calculado para ti, tu não quer ter esse trabalho de calcular tudo, eu vou deixar o link, então tu pode agendar uma consulta, tanto à distância, por vídeo ou presencial, para quem é de Porto Alegre, onde eu monto a tua dieta de acordo com as tuas necessidades. A gente vai combinar os objetivos juntas e traçar as metas. Agora, para quem quer aprender mais ainda sobre esses cálculos que eu estou trazendo, quanto de carboidrato, de gordura, quanto de cardio eu tenho que fazer, quem quer aprender tudo isso e saber aplicar em si, fazer sozinho, eu tenho uma outra proposta, que é a mentoria da Falsa Magra, que é uma mentoria que eu tenho junto com meu marido. Ele ensina a montar, ele é treinador, ele ensina tu a montar o teu próprio treino também. E se tu quiser participar da próxima turma da mentoria da Falsa Magra, o link está aqui na descrição do vídeo. E aí, o que acontece se tu só ficar adicionando proteína porque, eu acho que tá me faltando proteína, por isso que eu tô flácida, então eu vou comer mais carne? O que vai acontecer contigo? Tu vai ter prejuízos se tu fizer isso. Um deles é engordar. Por quê? Quando tu come carne a mais, tu não tá comendo só proteína. Se fosse só proteína, ainda assim tu teria o risco de engordar, porque é caloria a mais. Mas a proteína, ela ainda tem um agravante. Ela acaba engordando mais do que o carboidrato, se a gente comparar alimentos fonte de proteína e alimentos fonte de carboidrato. Porque os alimentos fonte de proteína são mais calóricos, porque eles têm junto gordura. Mesmo as carnes magras, né? A gente pegar um peito de frango, uma carne vermelha de patinho, um peixe branco. É claro que tudo isso é mais magro do que um salmão, do que uma carne gordurosa, vermelha, uma costela, né? Mas mesmo assim tem gordura. E se tu ficar aumentando carne no teu dia a dia, tu tá aumentando junto essa gordura, ou seja, as calorias vão lá para cima. Então não dá para ficar aumentando de forma desordenada os alimentos proteicos, as carnes no teu dia a dia. Proteína a mais engorda, da mesma forma que tu comer qualquer outra coisa a mais, e além disso incha a pessoa. Tu vai ficar com a tua barriga estufada, barriga inchada, tu vai ficar com um aspecto retido se tu comer proteína a mais. Como que a gente consegue, então, definição muscular se não é só comer proteína a mais? Gurias, definição implica em tu ter um percentual de gordura baixo, uma quantidade baixa de gordura no teu corpo. Também não adianta ficar fazendo avaliação física, porque essa daqui deu que eu tenho 15%, aquela deu 12%. Não, é pouca gordura olhando no espelho, tá? Fotos e tudo mais. Então, a definição muscular acontece com uma quantidade baixa de gordura no corpo e ter massa muscular desenvolvida. Como que a gente consegue um percentual de gordura baixo no corpo? Déficit calórico, treino intenso para que tu perca essa gordura preservando a massa muscular, que não seja um emagrecimento que tu perde gordura, perde músculo, perde tudo, não. Então tem que ter um déficit moderado e um treino de musculação com intensidade, e além disso a proteína calculada naquela quantidade que é específica para ti. Já para aumentar a massa muscular, né, para essa outra fase depois que vai ser necessário, se tu quer ter definição, então perder gordura e ganhar massa. Para ganhar massa, tu vai precisar também um treino intenso, da mesma forma, e um superávit calórico. Tu vai precisar daí comer mais. E a proteína, ela segue naquela quantidade que é adequada para o teu peso, por quilos de peso, e para o teu grau de treinamento, de quantidade de massa muscular que tu tem no corpo. Ou seja, a variável que é mais estável, aquela que a gente menos mexe, é justamente a quantidade de proteína da dieta. Essa, ela permanece quase que constante. Vão ter momentos em que a gente altera ela ali quando tem uma grande variação no peso. Mas, via de regra, é a quantidade de carboidrato, de gordura, são esses outros nutrientes que a gente diminui ou aumenta conforme quer perder gordura ou ganhar massa muscular. E se tu gostou desse vídeo aqui, te inscreve, deixa o like e ativa o sininho de notificações para receber os outros vídeos que eu postar. Até o próximo, tchau!